nem decorrer muito. Então, gente, boa noite. Na aula passada a gente tinha terminado, né? Revolução Russa. Então, a aula passada a gente tinha terminado a Revolução Russa, né? A gente falou de toda a Revolução, é muito conteúdo. Infelizmente eu queria dar todas essas aulas aí com mais detalhes, só que o tempo é pouco, e a história é muito grande, né? Não dá para ficar esticando demais, mas quem tiver interesse em outros conteúdos, depois só falar que eu vejo se eu trago alguma coisa. Da Segunda Guerra Mundial, vou tentar trazer alguns vídeos para vocês verem, etc. Tentar trazer um HQ sobre o nazismo e indicar alguns filmes aí, porque, como eu disse, é o que mais cobrado, né? Então a gente falou aí da formação da União Soviética, falou do Lenin, do Trotsky, do Stalin. O Stalin assume depois que o Lenin morre, e depois manda matar o Trotsky, né, que é exilado no México. E assim fica o mapa, né, com a formação da União Soviética. O RSS é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esse aqui era o território russo até 1900. Anexou esses pedaços aqui em roxo mais escuro. E a região que tinha influência é essa aqui de roxo mais claro. Então a gente vai continuar. Dinastia Romanov. Então, a base que eu peguei foi o Guia do Estudante, se eu não me engano. Lá não fala muito dessa dinastia, não. Cobra mais, de acordo com isso que eu vi, né, desse guia, é mais a Segunda Guerra Mundial, é essa história mais contemporânea, né? Até a Primeira Guerra Mundial cobra pouco. Cobra mais as revoluções industriais, Revolução Francesa também não cobra tanto. É mais Segunda Guerra Mundial e alguns detalhes de outras eras, né? Sim, se cair, pode cair. Sempre tem, né? Só que a chance é menor. Mas pode sim cair coisa. Então fica até. É bem complicado, sabe? Montar assim para uma prova muito específica, porque aí é difícil variar no conteúdo, é difícil trazer coisa diferente, né? Se fosse tipo uma aula assim, na escola, assim, a gente poderia trazer vídeo, poderia trazer outras coisas. Então eu preferi ficar num livro didático e quando, assim, é uma disciplina que eu sei que vai cair, como a Segunda Guerra Mundial, aí eu trago algumas curiosidades, tento trazer para ficar mais rico, porque é chato. Quando eu era aluno, eu não gosto, até hoje que eu estudo também, eu não gosto desse tipo de aula, de só apresentar slide, mas é o que tem, né? Infelizmente, o tempo é curto, né? A gente começou meio atrasado, mas eu acho que com o material que eu estou mandando para vocês, dá para vocês terem uma ideia ali e se sair bem. Dá para tirar uma nota boa, pelo menos na história geral. Se vocês quiserem também, eu posso disponibilizar o livro que eu estou tirando. A maioria dos mapas que eu tirei é desse livro. São livros didáticos mesmo. Ele é bem didático, ele traz bastante coisa. Tive que recortar, lógico, tirar algumas coisas fora. Porém, eu estou tentando aí trazer com imagens, com mapas, para vocês ter pelo menos essa, gravar, né, visualização. Quando vocês lembrarem falar da Rússia, vocês tentam pelo menos saber onde é, tentando fazer alguma coisa aí. Então, continuando. Então, esse é o mapa depois da formação da União Soviética. Hoje a gente vai falar da crise de 29, como estavam os Estados Unidos ali depois da Primeira Guerra Mundial. Como vocês sabem, quando acabou a guerra, a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, entre os anos de 1914 até o ano de 1920, a riqueza dos Estados Unidos chegou a aumentar 250%. Por quê? Porque ele exportava alimento, exportava arma e alguns outros produtos ali industrializados, né, para a Europa durante essa guerra, né, a Primeira Guerra Mundial. E também teve um crescimento do comércio dos Estados Unidos aqui na América Latina e na Ásia. Aí veio acontecer o chamado Roaring Twenties, ou vibrante anos 20,
O que é isso, né? Pode cair lá no Enem. Nessa Roaring Twenties, esse vibrante anos 20, chamado assim, foi uma difusão de uma ideia, de um ideal, né? De que todo mundo, todos os norte-americanos, né? Todos os estadunidenses, eles conseguiriam alcançar a prosperidade que todo mundo conseguiria. Lógico que isso não é verdade. A gente sabe, isso é pregado muito pelo capitalismo, que todo mundo pode, é só se esforçar. A gente sabe que não é assim que funciona. Era uma ideia ilusória, né? Porque a maioria das pessoas, 90% da população, na verdade, 90% da renda dos Estados Unidos era concentrada na mão de pouca pessoa, né? Na mão de 13% da população. Ou seja, 87% da população, eu sou ruim de exatas, estava na miséria, estava na pobreza ali. E a maioria das pessoas eram negras. Muitas pessoas nessa época, pós-guerra ali, pós-Primeira Guerra Mundial, mesmo os Estados Unidos tendo aumentado a riqueza em 250%, vivia com $3 por dia. Mesmo assim, era estimulado, tanto pelo governo quanto pelas propagandas ali, um consumismo desenfreado, de se comprar, compra, compra, compra. Esse consumismo surgiu aí, né? Esse fenômeno que é estimulado pela publicidade e que levou os estadunidenses ali, né? O povo dos Estados Unidos a comprar de modo frenético, né? Sem parar, só comprando, só acumulando um monte de coisa ali que não precisa. E aí surgiu o American Way of Life, ou o estilo de vida americano, né, que a gente vê muito nos filmes, tipo assim, esse é o estilo de vida americano, isso é o American Way of Life, que é como se fosse pregando que os americanos eram melhores, né, melhores que o resto do mundo. Os jovens estavam na faculdade, as residências dos americanos, dos estadunidenses, eu não gosto de falar americano porque a gente também é americano, então vamos chamar eles de estadunidenses. Eles tinham casas maiores, né? Começaram a ter automóvel, né? Comprar carro, mais carro. E o carro, né? O automóvel, ele se tornou uma necessidade. Todo mundo ali era um padrão, né? Tem um automóvel, você é melhor que os outros. Então se tornou uma necessidade para mostrar que você era, sim, uma pessoa importante e tal, era isso. Isso tornou o artigo ali nessa época pós-guerra o artigo mais importante, mais desejado dos estadunidenses. Na cultura, depois da Primeira Guerra Mundial, aconteceu um aumento das opções de lazer ali do povo. Por exemplo, principalmente na vida noturna, né? Começou a ter mais espetáculos, mais teatro, mais bar, mais restaurante para ir. Isso que a gente vê muito em filme também, né, de Hollywood ali, a gente pode ver em filmes dessa época mesmo, surge vários atores muito importantes, músicos muito importantes. Nessa época também o blues faz muito sucesso. E aí lá no ano de 1920 já existia a primeira estação de rádio, né, com fins comerciais, ou seja, para vender, né. O cinema também deu um boom ali, e era a principal diversão ali do povo americano, do povo estadunidense, com os filmes de Hollywood que a gente conhece. Nessa época também, ali nos Estados Unidos, cresceu o sentimento de xenofobia. Durante ali a Primeira Guerra Mundial, até, se eu não me engano, nos anos 20, século 20, começo do século 20, os Estados Unidos até que não era, as pessoas não eram tão preconceituosas, aceitavam-se estrangeiros, né? Que a xenofobia é isso, né? É um ódio, né? Um nojo ao estrangeiro, a quem vem de fora. Só que depois que acabou a Primeira Guerra Mundial, se espalhou esse preconceito ali por todo o território dos Estados Unidos. E essa versão, né? Vamos dizer, esse nojo de pessoas que eram de fora, porque eles eram vistos como uma ameaça para o emprego, né, dos trabalhadores ali dos Estados Unidos. Então,
E isso foi estimulado, né, essa xenofobia, até pelo governo dos Estados Unidos. O governo ele chegou a criar leis para restringir a entrada e a permanência dos estrangeiros dentro do território dos Estados Unidos. Porque muitas das pessoas que vinham, né, de fora, esses estrangeiros que iam para os Estados Unidos, eles eram anarquistas, eram comunistas, né, socialistas. Então eles eram tratados não só com xenofobia, né, pelo povo, mas também pelo próprio governo que criava essas leis, falando que eles eram tipo uma ameaça, né, para a ordem social, uma ameaça para o sistema político. É o medo, né, do capitalismo, como sempre, do fantasma do comunismo. Já no 1920 já existia esse medo do comunismo, né? Ainda mais depois da revolução lá, na Revolução Russa. É uma revolução no começo, né, socialista, mas depois a gente sabe que vira uma coisa totalitária com o Stalin. Nessa época aí, a Ku Klux Klan, aqueles carinha que parecem o Zé Gotinha, sabe? Não querendo xingar o Zé Gotinha, porque ele é muito legal, mas esses carinhos com essa touquinha branca aí, que prega a supremacia branca, né? Eles já existiam. Eles nasceram ali na Guerra de Secessão e para proteger, né, essa supremacia branca. Só que nessa época, no pós-guerra, chegou a ter 5 milhões de membros na Ku Klux Klan. É muita gente protegendo a supremacia branca. E isso o governo passando pano, né? Com certeza. Eles perseguiam e matavam os negros, os judeus, os imigrantes, os líderes trabalhistas, né, e etc. Várias, uns babaca, né, matava todo mundo que não era igual a eles. Não associem o Zé Gotinha a Ku Klux Klan, gente, Zé Gotinha é legal. E ali antes, né, de 1920, um ano antes, de 1919, acontece a lei seca nos Estados Unidos. O governo intervia muito, né? Porque o governo ele achava que para evitar, né, que as pessoas se embebedassem muito e vivessem no álcool ali, viciadas no álcool, então ele decidiu proibir o álcool. Olha que genial. Ele proibiu a fabricação, a venda, o transporte das bebidas alcoólicas, né? Isso dizendo que era para libertar as classes inferiores ali do alcoolismo, que a gente sabe que não funcionou. Nenhuma guerra às drogas funciona, porque a droga sempre vence no final, como a gente viu aqui no caso do álcool. Funcionou, isso só estimulou um tráfico, né? Estimulou o contrabando, né? O mercado ilegal, ou seja, não tinha nenhum padrão de qualidade no álcool. Eles podiam estar ali bebendo gasolina, eles não iam saber, porque não era controlado. E então foi formada ali as primeiras gangues, né, dos Estados Unidos. Tem até aquele cara famoso lá, como é que chama? Al Capone, Al Capone? O Al Capone, né, muito famoso. Ele vendia álcool. A gente vai ali no tiozinho da esquina ali comprar uma cerveja, imagina. Nessa época, nos Estados Unidos, ele seria um traficante. E aí, né, os Estados Unidos estava no seu auge, tinham ganhado muito dinheiro com a guerra. Lembrando que os Estados Unidos só chegou à maior potência mundial como ele é hoje por causa das duas guerras. Ele ganhou muito dinheiro vendendo armas e comida, né, víveres. Então, agora sobre a crise, né, a Grande Depressão, também chamado de Grande Depressão, né? Vocês veem no slide, essa parte aqui. O que é a Grande Depressão? Os estadunidenses estavam ali no seu auge, ganhando muito dinheiro, todo mundo trabalhando, esse negócio que eu falei da American Way of Life. Então eles estavam ali pregando para o mundo que eles eram os melhores, que eles eram o capitalismo é isso, deu certo, todo mundo consegue. Isso era uma mentira, gente, uma falácia, né? Aí acabou que eles começaram a produzir tanto, que não tinha mais ninguém para consumir. Eles tinha mais coisa produzida do que pessoas para consumir em toda a linha de produção. Isso desde a indústria, do comércio e no consumo. Não tinha ninguém para consumir. Tinha mais coisas para vender do que a gente para consumir. E isso começou, né,
uma crise de superprodução. Isso foi muita coisa produzida, guardada, começou a estocar, e isso levou as fábricas, então, a começar a demitir os trabalhadores. Então, as fábricas falou, ó, tem muita coisa, não tem para quem vender, então vamos demitir, porque não precisa produzir mais. E aí chega o dia 24 de outubro de 1929, onde os preços das ações, né, na Bolsa de Nova York despencou, porque não tinha ninguém para comprar. Isso causou o chamado crash, né, crash da Bolsa de Valores. O crash é a quebra, né, a queda da Bolsa de Valores de Nova York, que era a Bolsa de Valores mais importante do mundo naquela época. Eu acho que até hoje em dia ela é a mais importante. O que aconteceu, então, com a crise de 29? Qual foi a consequência dessa crise, desse crash da Bolsa de Valores? A renda nacional caiu pela metade. Mais de 5 mil bancos fecharam as portas e deixou os clientes deles ali sem dinheiro nenhum. 80 mil fábricas e 32 mil casas comerciais faliram. Cerca de 15 milhões de trabalhadores foram demitidos, né? Ficaram sem emprego. Milhares de fazendas faliram. Isso lembrando, os Estados Unidos era o auge ali e agora começou uma crise, né, gigante. Muitas fazendas, milhares de fazendas faliram. Muitos agricultores eles abandonaram as terras deles porque eles não tinham como pagar as dívidas, então começaram a abandonar. Surgiram algumas favelas, né, várias favelas nos Estados Unidos, e onde foram morar ali várias pessoas que não tinham mais casa, né, não tinha teto, porque também faliram. Lógico que muitas pessoas se mataram nessa época. Houve também um aumento da perseguição a quem vinha de fora, porque se já existia xenofobia ali numa época boa ali dos estadunidenses, agora então, que está numa crise econômica, agora mesmo que a xenofobia estourou. Estava no ápice da xenofobia, porque não tinha emprego. O pouco emprego que tinha, eles queriam para eles, né? Não queriam que os estrangeiros trabalhassem no lugar. Então, os estrangeiros, tanto eles quanto os grupos étnico minoritário, como os negros, os judeus, e etc., também começou a sofrer essa pressão. Exatamente, grandes depressões, teve bastante depressões mesmo, pessoas se mataram por isso. O comércio mundial, isso desestruturou o comércio mundial, chegou a atingir o mundo todo, pensa, era a maior economia. Então atingiu todo mundo. E isso desabou o preço dos produtos agrícolas no mundo todo. Para vocês terem uma ideia, atingiu a gente aqui no Brasil, porque o Brasil, como até hoje a gente sabe, depende muito da exportação agrícola, né? Então sofreu bastante com essa crise de 29, essa quebra da Bolsa de Valores. Um dos poucos países aí que não sofreu essa crise, que não teve o impacto dessa crise, foi a recém-nascida União Soviética. Por quê? Porque a União Soviética, a economia dela não dependia da lei do mercado. Essa lei da mão invisível aí, do mercado, a União Soviética não fazia isso, não dependia disso. Ela dependia de uma lei própria, dentro do próprio Estado, que se fechou, né? A União Soviética se fechou dentro dela mesma. Então, a economia dela não dependia do mundo, não dependia da Bolsa de Valor. Então, acabou que se deu bem aí nessa crise. Para dar uma explicação aí básica e rápida, tem no livro também, eu vou explicar o que é a Bolsa de Valor, né? A Bolsa de Valor são várias instituições, né, que são destinadas às operações de compra e venda de ações. O que são ações? Ações é o título de menor fração, ou seja, de menor pedaço, né, do capital de uma empresa. Surgiu ali na Bélgica, no século XIV, quando a compra e a venda de ação ainda era feito na rua. Então surgiu e começou a ser respeitado, começou a ser visto com bons olhos ali, e deixou de ser feito na rua e começou a ser feito dentro de locais específicos, né? Esse nome Bolsa de Valores vem do local onde era negociado, né?
onde era negociada essas ações, que era numa casa, de frente a uma casa, né? E essa casa tinha um brasão na porta, com um escudo, e esse escudo do brasão tinha 3 bolsas. Então era conhecido como a Casa das Bolsas. Os comerciantes iam ali na frente dessa casa para negociar. Então começou aí o nome de Bolsa de Valores, por isso. Em 1773, os ingleses criaram, né, a Inglaterra criou a primeira Bolsa de Valor deles. Em 1792, a Bolsa de Nova York, essa que a gente está falando aqui, ela foi criada, né, a mais importante do mundo atualmente. Em 1845 é criado aqui no Brasil a primeira Bolsa de Valor, lá no Rio de Janeiro. E hoje em dia, a mais importante do Brasil é a Bovespa, que fica lá em São Paulo. E aí, então, com essa crise, surge essa figura aí, que é o Roosevelt, Franklin Roosevelt, que tinha se tornado ali presidente dos Estados Unidos. Com essa crise, ele decidiu fazer um plano para ver o que acontecia, né, para tentar ajudar, para tentar mudar essa crise, tentar sair da crise, tentar restabelecer, né, reestruturar a economia dos Estados Unidos. Foi no ano de 1933 que ele assumiu a presidência dos Estados Unidos e propôs esse plano, que é o plano chamado New Deal. O que é esse plano? Ele articula algumas ações do governo dos Estados Unidos com a iniciativa privada. Isso para aumentar a renda dos trabalhadores, porque aí se o trabalhador tem dinheiro, ele compra. E isso faz a economia voltar a girar. Vou falar algumas medidas aí que teve nesse plano aí, nesse New Deal. Teve a desvalorização dos dólares, desvalorizaram o dólar, porque aí poderia ter mais exportações, e as exportações se tornariam, então, mais competitivas, porque o dólar não estaria valendo tanto. Teve também vários empréstimos, o governo emprestou muito dinheiro para os bancos não falirem, os bancos que tinham sobrado, né? Criou o desemprego, para que o trabalhador, quando ficasse desempregado, tivesse uma renda por algum tempo, não morresse ele de fome, não virasse sem teto. Teve também a criação de um programa de obras públicas, o governo estimulou obras públicas, porque aí ia gerar mais empregos para construir essas obras, né, para fazer essas obras. O governo também contratou 3 milhões, né, cerca de 3 milhões de jovens para desenvolver alguns projetos ambientais. Foi criado o salário mínimo e o direito de organização sindical. Os trabalhadores agora poderiam se organizar em sindicatos e também tinham um salário mínimo, pela lei. E também teve o estímulo à produção agrícola. Foram várias outras coisas, mas essas são as mais importantes. Então, com esse plano do Roosevelt, aconteceu que a economia dos Estados Unidos ela foi começando a reaquecer, porque agora tinha dinheiro para poder gastar. O trabalhador tinha dinheiro para poder gastar. Voltou a produzir. E aí começou a contratar mais pessoas. Foram criadas aí cerca de mais de 8 milhões de postos de trabalho, né, novos. Milhares de obras públicas foram concluídas. Só que mesmo assim, agora é o lado ruim disso tudo, essa recuperação econômica que aconteceu nesse New Deal, esse plano econômico do Roosevelt, mesmo essa recuperação econômica que deu certo, mas deu certo uma parte da população. Alguns estudos aí mais recentes, eles dizem que esse plano do Roosevelt, ele não conseguiu estimular um crescimento econômico do jeito que era antes da Primeira Guerra Mundial. Então, não cresceu tanto quanto tinha crescido antes da Primeira Guerra. Além disso, esse programa aí, as conquistas que esse projeto, esse programa trouxe, foi mais para os donos dos complexos industriais, ou seja, para os donos das indústrias. Não foi para o povo. Não chegou para o povo, chegou mais para quem estava lá em cima. Também esse plano teve uma exclusão racial muito grande, onde os negros, né, na crise de 29, foi a população mais atingida. E foi a que menos teve preocupação aí com o governo Roosevelt,
ele se preocupou menos com os negros, né? Mesmo eles tendo sido a população mais atingida pela crise de 29. A economia dos Estados Unidos realmente voltou como era antes, depois da Segunda Guerra Mundial, né, durante a Segunda Guerra Mundial, porque isso permitiu ali que os Estados Unidos vendesse mais armas, vendesse mais comida, mais combustível, vendesse tudo, porque teve mais uma guerra. Então, os Estados Unidos ali cravou mesmo a sua bandeira como potência, né, como líder mundial da economia. Está na frente do mundo. Então, lembre da carinha desse cara aqui, que é o Roosevelt, e a crise de 29 é isso. É uma crise de superprodução. Tinha mais coisa para vender do que gente para comprar. Então, vamos para o próximo slide. Agora a gente vai falar dos regimes totalitários. Hoje a gente vai falar só de um. Vou apresentar para vocês o que é o totalitarismo, como funciona o totalitarismo, o que é o totalitarismo, o que é isso. E aí vou apresentar o fascismo. Hoje é o fascismo. Na próxima aula eu vou trazer o nazismo, o stalinismo e, se der tempo, o franquismo, que é na Espanha. Vamos lá, o totalitarismo. O que é o totalitarismo? Quando vocês ouvirem falar aí. As características principais aí. São várias características, mas eu vou trazer as principais. É isso aí que está escrito aí, ó. A característica principal é a concentração do poder nas mãos de um grupo pequeno, em torno de um partido político. Esse grupo está dentro de um partido político, porém esse partido é único, não existe outro partido para concorrer com ele. E é poucas pessoas que estão ali na administração, né, na parte maior. Esse partido ele tem uma base popular, ou seja, o povo apoia esse partido. Porém, quem toma as decisões, quem ocupa ali os cargos mais altos, né, mais importante, que ganha mais dinheiro, é poucas pessoas, pouquíssimas pessoas, né? Mas os líderes que têm muita grana. No totalitarismo, o partido político e o Estado, eles se misturam ali. A gente não sabe o que é partido, o que é Estado. A gente tem uma ideia aí, para vocês terem uma ideia, que eu acho que fica mais claro, é o nazismo. Você não sabe o que era a Alemanha e o que era nazismo, porque se tornou uma coisa só. Se torna uma coisa só. E também, né, eles usam o Estado e a força policial para reprimir e controlar as liberdades, né, do povo. Também ele suprime, né, como vocês estão vendo aí, ele suprime as liberdades individuais com força, né, com terror e pregando ali a obediência cega, né. Outra coisa muito importante, tá até em negrita aí, é que o totalitarismo ele usa muito, 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 muito mesmo propaganda ideológica. O que é isso? São propagandas ali que a gente provavelmente era no rádio, algumas talvez na TV, não lembro, não sei se nessa época já existia, acho que sim. Essas propagandas elas exaltam o regime, fica lá falando, isso é bom, exalta também ali a figura do líder, como a gente vê aí no stalinismo, até no nazismo. A gente vê o líder como se ele fosse o Messias, né? Como fosse alguém quase sobre-humano, né? Alguém além como se fosse um mito, né? O governo, essa propaganda exalta o governo, exalta o regime, né? Como eu disse, retratando eles como se eles fossem super-homens, né? Também é muito claro no totalitarismo, uma das características principais também é a censura, a delação, ou seja, você dedura as pessoas, a violência, com certeza, né? Muita tortura, muita morte, espancamento, etc. Principalmente, né, essa censura, essa violência, principalmente com as minorias. Seriam os ciganos, né? Como a gente viu ali nos nazistas, os judeus, a comunidade LGBTI, os imigrantes e por aí vai.
Ou seja, em resumo, o totalitarismo ele é um regime de terror que usa a propaganda para se espalhar, né, como se fosse uma coisa boa, e suprime os direitos individuais e coletivos das pessoas. Isso é o totalitarismo. Nessa época, o totalitarismo ele se espalhou por toda a Europa, né? A gente vê, como eu disse, em vários países da Europa, porém a gente não vai trazer todos, vamos trazer os mais importantes, os que mais aparecem nos livros e nessas provas aí de que é o nazismo, o fascismo e o stalinismo. Talvez eu traga o franquismo, né? Acho que eu vou trazer porque fala da Guerra Civil Espanhola, muito importante. Não sei se vai dar tempo, vamos ver. Então a gente vai para o próximo slide, que é o fascismo. Esse aí é o Mussolini, né? O Benito Mussolini. Essa é a bandeira do Partido Nacional Fascista. Esses são os camisas negras que eu vou explicar agora. Eu acho que não vai dar tempo de eu terminar tudo, mas eu vou tentar pelo menos apresentar como surgiu aí o Partido Fascista. A Itália ali no pós-guerra, acabou a Primeira Guerra Mundial. Como a Itália, lembra que eu disse, a Itália estava de um lado, depois mudou de lado. Ela era neutra no começo, né? Mas a Itália, então, ela entrou na guerra muito tarde, na Primeira Guerra Mundial. E por isso ela, quando foi dividir ali a África, quando foi dividir ali os territórios de quem tinha perdido a guerra, a Itália não ganhou um pedaço muito bom. E então para a Itália não compensou ter entrado na guerra, né? Porque o resultado foi uma crise econômica para a Itália, uma inflação gigante e muito desemprego. Então não compensou, não ganhou nada com a guerra. E isso levou a vários movimentos sociais ali dos trabalhadores, várias revoltas dos trabalhadores contra esse regime do rei, que ainda era rei na época. E aí, no ano de 1919, aparece esse Sir aí, que é o Benito Mussolini. Depois eu vou mostrar uma foto bem legal dele no final, né, da guerra, bem interessante, que é o que acontece com os fascistas, né? Em 1919, o Benito Mussolini, que era um ex-combatente ali, né, que lutou, acho que ele lutou ali, ex-combatente, ele fundou o chamado Facide Combattimento, tá em italiano, hein? Que era um grupo nacionalista, né, que é nacionalista, ultranacionalista e de extrema direita. O que esse grupo era? Esse grupo ele defendia a instauração de um governo forte e autoritário, que era capaz então de conter esses grupos de esquerda que estavam fazendo protestos ali e de colocar, né, o fim das manifestações dos operários. No início de 1920, esse fascídio combatimento ele já chegou a ter no início de 1920, foi criado em 1919, em 1920 já tinha 320 mil pessoas adeptas ao fascídio combatimento. Um dos grupos que tinham ali dentro eram os camisas negras, que eram umas milícias, né, que andavam armadas e uniformizadas, que matavam os militantes da esquerda, dissolviam várias manifestações com violência, lógico, e intimidavam todo mundo que era democrata, todo mundo queria democracia, eles intimidavam. Tudo isso com a conivência do rei Vítor Emanuel III, que era o rei da Itália na época. No ano de 1921, esses caras aí do fascídio combatimento se unificaram em torno da figura do Mussolini, ele começou a liderar esses caras, que ele criou também, né? Então eles se uniram em torno dele e construíram o Partido Nacional Fascista. Esse é a bandeirinha aqui, ó. Fascismo vem de fati, que quer dizer machado em italiano. Por isso que é o machadinho aqui. Eles criam, então, o Partido Nacional Fascista, que junta ali desempregados, ex-combatentes, integrantes da classe média, industriais e alguns proprietários de terra. Adivinha com medo do quê? Com medo de uma revolução comunista na Itália. Então, quando vocês veem aí o Bolsonaro e esses caras da direita brasileira e da extrema direita brasileira, esses fascistas,
falando tudo de comunismo, eles têm medo do comunismo há muito tempo. Muito tempo mesmo. Isso é até de praxe eles falarem com medo do comunismo. Eles morrem de medo do fantasma do comunismo. Tem medo dos trabalhadores mesmo. Que é a maioria, né, gente? Então, ali nas eleições que estavam acontecendo em 1921, foram eleitos ali 35 fascistas para os cargos de deputados, e entre esses 35 estava o Mussolini. Depois eu vou continuar amanhã, né? Amanhã não, na próxima aula, quarta. Eu continuo aí, porque a gente tem só um minuto, é o tempo da gente despedir. Que é da marcha sobre Roma, dos Camisas Negras, que é essa fotinha aí que vocês estão vendo aí, essa aqui. Então, por hoje é só, espero que vocês tenham entendido. E se ficou alguma dúvida, é só mandar no meu WhatsApp aí que eu respondo. Então, boa noite para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, gente.